Bem-vindo ao canal Pensando Livre, o espaço da fé raciocinada. Vamos tratar de um assunto polêmico, sem nenhum tipo de tabu, que é como o Espiritismo, ditado pelos espíritos e pelo codificador Allan Kardec, trata o espírita na política, sem que o espiritismo esteja na política. Vamos lá. Primeiro, o que dizem os espíritos sobre isso e o que diz o codificador do espiritismo. Vamos começar pelo Allan Kardec, porque ele não permitiu que esse assunto reverberasse dentro da Sociedade Espírita de Paris. E, em momento algum, ele permitiu que fosse tratado isso com os espíritos. Bom, na Revista Espírita e também naquele livro Viagem Espírita de 1862, tem lá escrito, com todas as letras, que a tática dos nossos inimigos, encarnados e desencarnados, é a de nos dividir. Isso sempre foi assim. Hoje, mais ainda, por quê? Porque os meios de comunicação se expandiram muito, avançaram muito. Hoje, não é só carta e telegrama. Hoje nós temos aí o celular, a televisão, o rádio e muitas outras coisas. Ou seja, ele respondia a isso a convite dos espíritas lá de Lyon e de Bordeaux. Ele comentou uma pergunta e um convite feito. Kardec também afirmava que não vos deixei cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente das vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Procurai no Espiritismo aquilo que você pode melhorar em si próprio. Eis o essencial. Os homens, quando forem melhores, as reformas sociais também serão mais úteis. É uma consequência natural. Pessoas melhores produzem sociedades melhores. Kardec não deixa nenhuma dúvida a esse respeito. Então, política para ele é fora das sociedades espíritas. Ele vai perguntar sobre questões políticas e tudo. As normas são essas. Você não mete o espiritismo para falar de candidato, de partido, de lado, de ideologia. Aí, o Kardec morreu, o espiritismo floresceu no Brasil e nós vamos em 1935. Não é hoje, não é no governo passado, não. 1935. O Chico Xavier recebe a psicografia do Emmanuel e nesse livro ele deixa claro o que é. Só que o que é a ação do espírita na política e o que não é o espiritismo na política. É grande, é longo. Nós vamos ver. Tanto é verdade que nós vamos dividir este vídeo em duas partes, devido à grande explanação de Emmanuel. Primeiro, avesso à política, me sentiria mais à vontade se fosse inquirido acerca do Evangelho. Ou seja, o Chico recebe a pergunta, passa para o Emmanuel devolve esta que aí está em amarelo. A minha opinião está aí embaixo, em branco. Ele disse o seguinte: os espíritos, como homens desencarnados, possuem opinião. Mas ninguém, olha bem, o Emmanuel que está dizendo, é infalível. Então, todos possuem opinião, encarnados e desencarnados. E ninguém é infalível. Todos podem cometer erros. Então, opinião, todos têm, inclusive os espíritos encarnados. Logo, é burrice você perguntar a opinião pessoal do espírito a respeito de partido, disso ou daquilo.
não é o caminho adequado. Segundo, fazer apologia desses movimentos nacionalistas que, a pretexto da unificação, que operam, na verdade, trazer as velhas aristocracias para o poder, que incentivam guerra, provocam revolta, é desconhecer as leis da solidariedade humana. Em 1935, o Chico estava falando de dois movimentos lá na Europa. Um, o nazismo. Outro, o fascismo. E tinha o outro já instalado, que era a mesma ideia, só que um pouco diferente nacionalista, que dizia ser internacionalista, mas criasse uma só nação, que era a União da República Socialista Soviética. Entretanto, ele estava falando desses dois grandes movimentos, o nazismo e o comunismo, que iriam, depois, ao fim e ao cabo, detonar mais de 100 milhões de pessoas. Só judeu, o Hitler matou 6 milhões de judeus. Então, não é simples assim quando a gente discute esses nacionalistas que formam movimentos que, na verdade, não é bem nacionalista. É uma ditadura de verdade. E aí o Emmanuel diz, não entra por aí que não é uma boa ideia. Terceiro, os homens não podem fugir aos dispositivos do Código de Fraternidade Universal. Mas, como todo espírita que fala com o espírito, recebe de volta isso aqui. Cada individualidade dá o que possui. Então eu vou dar a minha parca inteligência através de vídeo ensinando outras pessoas. Você que é um artista, dá a sua arte. O artesão dá o artesanato. O engenheiro dá a construção. E por aí vai. Por quê? Porque cada um dando um pouco de si, nós vamos garantir o progresso coletivo. O Emmanuel estava pregando a união das nações. Isso em 1935. Em 1946, por aí, acabou a Liga das Nações e nasceu a ONU. Ou seja, ele não estava prevendo nada, ele estava pregando, que é diferente de profetizar. A República Brasileira precisa de forças vitalícias no terreno político-administrativo que predominem sobre as instituições de caráter temporário. Por exemplo, a Presidência da República é uma instituição, mas é de caráter temporário. A cada 4 anos muda o dono. O Congresso Nacional, a mesma coisa. O que ele está dizendo é que essas forças que vêm do povo devem de bater, de ter respaldo em algo que seja perene, que não muda. A República fala, é a Constituição, mas só a Constituição nós tivemos 5, então não é por aí, não é tão vitalícia. Ele está dizendo muito mais do Império, quando por 19 anos Dom Pedro II reinou com inteligência e benevolência. E o Congresso funcionou, e as câmaras de vereadores funcionaram, os prefeitos, os governadores, e o Brasil teve um avanço muito bom nesse período de monarquia de Dom Pedro. O Emmanuel está falando deste período. Infelizmente, a ambição, o personalismo, infesta os batidores da política brasileira. 1935, não é hoje. Ele está falando em 1935. Emmanuel bate forte nos políticos profissionais, que se enriqueceram de forma desonesta, corrompendo, desviando recursos e iludindo as mentes simplórias desde 1935, quando este livro foi escrito. Evite-se a expansão do interesse pessoal, as competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público. Parece que ele está falando hoje, do Brasil de hoje. Mas não, é 1935 que ele escreveu tudo isso daí.
Poxa vida! Bom, aqui a gente para com a primeira parte deste vídeo, que é muito longo. Continuaremos na parte 2 na próxima semana. Até lá! Por sua atenção, obrigado! Inscreva-se no canal. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se não gostou, deixe o seu não gostei. Compartilhe este vídeo, mas não se esqueça, importante mesmo é o teu comentário. Até a próxima!